Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade do Papa São João Paulo II. Como você tem acompanhado, é um documento moral que fala sobre os nossos testemunhos, a nossa vida, o nosso caráter, a formação da nossa consciência, enfim. Fala-se sobretudo do agir humano. Como que eu me comporto, como que eu devo me comportar diante das situações, das pessoas, no meu dia a dia. Bem, nós estamos aqui no segundo capítulo deste documento, que tem como título Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. E estamos no terceiro subtítulo, né, dentro desse capítulo, que diz a opção fundamental e os comportamentos concretos. Ele pegou um exemplo que ele tirou, né, para sublinhar tudo o que ele quer falar aqui neste subtítulo, a opção fundamental. Ele tomou como base o texto de Gálatas 5,13, que diz: Não tomeis, porém, a liberdade como pretexto para servir à carne. Quer dizer, então, não tome a sua liberdade, a liberdade que Deus te deu, como pretexto para seguir, né, para servir aos seus anseios, aos anseios humanos que se não estiverem iluminados pela luz de Cristo, evidentemente esses anseios humanos nos levarão ao pecado. Então nós temos sim, todo o nosso pensamento, o nosso desejo tem que ser iluminado pela luz de Cristo, porque senão muitas vezes nós nem enxergamos, como já estudamos aqui, estamos vivendo aí uma ignorância, né? Uma ignorância e não conseguimos enxergar que estamos fazendo algo tão problemático para o outro, como já dissemos aqui vários exemplos, né? Bem, então está aqui. Ele retoma então aquela passagem do jovem rico, que ele começou esse documento, né? Com a passagem do jovem rico, vem, segue-me, quer dizer, renuncia-se a si mesmo, toma a sua cruz, vem e segue-me. Bem, então estamos aí. O apelo de Jesus, vem e segue-me, indica a máxima exaltação possível da liberdade do homem. Olha, máxima exaltação possível da liberdade do homem. Vem e segue-me. Se você seguir Jesus, se eu seguir Jesus, é o maior exemplo de liberdade que nós teremos. E é o maior ato de liberdade que nós possamos ter. É de seguir Jesus. Porque se eu seguir Jesus, se você seguir Jesus, meu irmão e minha irmã, nós seremos verdadeiramente livres. Estaremos caminhando na liberdade plena. Por quê? Porque o amor de Cristo, né, o amor verdadeiro, o amor liberta. O amor não prende, não acorrenta. Como muitas vezes nós fazemos confusão, né? Quantas pessoas fazem confusão de dizer que ama tanto o fulano ou a fulana, que ama tanto que quer proteger, quer guardar, então coloca uma redoma em cima daquela pessoa e não deixa a pessoa nem caminhar, não deixa a pessoa se divertir, não deixa a pessoa buscar a própria liberdade dela, não deixa. Ah, mas eu amo tanto que eu quero proteger, guardar. Mas você não está protegendo, guardando dessa forma. Amar é instruir a pessoa e deixá-la livre. Isso é amar. Então um filho, uma filha, nós temos tanto medo que a filha se perca, que o filho se perca para o mundo, para as drogas, para enfim, os prazeres mundanos. Então nós vamos guardando o filho e a filha em casa o máximo que a gente pode. Não pode ser assim, porque o dia em que essa pessoa sair escondido do pai e da mãe, meu Deus, ela vai encontrar um mundo aí fora, o qual ela nunca imaginou,
e aí ela vai se soltar, sim, e aí vai ser muito prejudicial essa pessoa. O que nós devemos fazer, sim, é nunca prender, mas ensinar. Ensinar os valores de Cristo, os valores cristãos, os valores divinos, os valores de Deus, os valores morais corretos, o que é certo, o que é errado, sim, nós devemos ensinar isso. Falou, olha, filho, filha, está aí, né? Não vá por esse caminho, que vai acontecer isso, 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 não vá por aquele caminho. Então, quer dizer, instruir. Agora, a pessoa tem que ter a liberdade dela. Não posso prendê-la em casa dizendo que estou protegendo, quer dizer, um falso pretexto, né, para prender a pessoa, aprisionar a pessoa. Isso não é amor de verdade, ok? Então, o apelo de Jesus, vem e segue-me, indica a máxima exaltação possível da liberdade do homem e, ao mesmo tempo, atesta a verdade e a obrigação de atos de fé e de decisões que se pode designar como opção fundamental. Então, quer dizer, você tem que dar oportunidade para a pessoa escolher. A decisão é dela. Uma análoga, claro, né? Voltando aqui um pouquinho, né? Claro que um pai e uma mãe que tem um filho e uma filha, até a criança ter esse discernimento. Então, enquanto ela é criança, claro que o pai e a mãe tomam decisões por ela. Evidente que tomam. A criança não tem capacidade sozinha de adquirir para si um discernimento se ela deve fazer isso, se ela deve estudar, se não deve, deve ir na escola, deve ir no médico. A criança não tem isso. Então todas as decisões são tomadas pelo pai e pela mãe. Olha, algo similar acontece no batismo. O pai e a mãe tomam a decisão de batizar a criança, de querer que a criança seja filho de Deus, logo ao nascer. Agora, errado não, vamos deixar a criança crescer, depois ela resolve o que ela vai ser. Não, você é o pai e a mãe. Você pergunta para a criança se ela está com frio ou você já vai colocando blusa? Não é assim? Você pergunta para a criança se ela quer tomar banho, coisa que muitas vezes ela não quer. Não, você vai dar banho na criança. Quando a criança está doente, você pergunta se ela quer ir no médico, tomar injeção? Não, ela não vai querer nem ir no médico, nem tomar injeção. Mas você, como pai e mãe, você leva, sabendo que é o melhor para ela. Então o batismo é o melhor que pode acontecer na vida de uma pessoa. Se tornar filha de Deus. Não existe coisa melhor e maior do que isso. Então enganam-se as pessoas quando dizem, vamos esperar a criança crescer e depois ela resolve o que ela quer ser. Não. Me perdoa. Me desculpa você, pai e mãe, mas daí você está fugindo da sua responsabilidade. Você está fugindo. Sabe, então isso daí não é uma decisão sábia. Não, de jeito nenhum. Bem, uma análoga exaltação da liberdade humana, quer dizer, uma parecida exaltação da liberdade humana, não é? Encontramos lá nas palavras de São Paulo. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Aí, se for continuar, diz, não para praticar os prazeres sexuais da carne, etc. Né? Vós fostes chamados à liberdade. Mas o apóstolo acrescenta imediatamente uma grave admoestação. Não tomeis, porém, a liberdade como pretexto para servir a carne. Então eu sou livre, então vou fazer o que eu quiser. Então aí que está o problema. Aí que está o problema. Não é porque você é livre que você pode fazer o que você quiser. Você é livre para fazer o que é correto, o que é certo, o que é bom para você, o que é bom para os outros. Você não pode tomar decisões prejudicando as pessoas ou prejudicando a si próprio, ou ambos. Não pode. Você tem que tomar decisões sábias, decisões em Deus, decisões pelos 10 mandamentos, pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Senão você vai colocar tudo a perder, a sua vida, a sua história, a sua honra, o seu nome, o seu corpo, a sua ética, a sua moral, tudo vai se perder. Você vai se tornar um ser totalmente corrupto, totalmente. E quantas pessoas você vai prejudicar nessa sua
nesse seu desencaminhamento, quantas pessoas, meu Deus, não é? Você vai ferir, vai machucar, vai pôr a perder essas pessoas. Então não podemos tomar a liberdade como pretexto para servir a carne. Por exemplo, as feministas dizem, eu sou livre, eu posso tirar essa criança. Poxa, eu estou matando uma criança. Eu estou tirando a única oportunidade que aquela criança tem de ser gente, de viver. A única oportunidade, porque ela não virá mais. Não existe reencarnação. Não existe isso daí. Então, quer dizer, é a única chance que aquela pessoa tem de viver, de mostrar ao mundo que ela pode fazer a diferença no mundo, sim. E aí aquela suposta mãe, né? Quer dizer, que não é mãe ainda, mas aquela pessoa que está gerando aquela criança, então, que não foi querida aquela criança, não foi desejada, enfim, ela se acha na liberdade de tirar aquela criança porque o corpo é dela, faz com o corpo o que ela quiser. Olha, se fazer com o corpo o que você quiser, tudo bem, mas não com o corpo dos outros. Aquela criança está no seu corpo, mas não é você. Não é você. Então você não tem o direito de tirar a vida daquela criança. Não tem. Se você não quer a criança, ótimo. Você não precisa nem ver a criança ao nascer. Você já vê tudo que é possível aí diante da lei e já entrega aquela criança para adoção. Você nem vê o rosto da criança porque você nem quer ver. Ok. Aí sim. Aí é um direito seu de não querer aquela criança. Ok, tudo bem. Vai contra aí tudo que Deus ensinou de amor, de carinho, de afeição, de dar a vida pelo outro. Vai contra tudo isso, mas você pode não querer, tudo bem. Mas que vai contra, vai. Mas você tem a liberdade de não querer. Ótimo. Mas não tirar a vida da criança. Aí é outra história. Então, quer dizer, eu uso de um pretexto para praticar um assassinato. Ah, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Isso é um pretexto. Aí eu tiro a criança, cometo assassinato. Entende? Olha, nesta advertência ressoam as suas palavras precedentes. São Paulo, então, falando, né? Cristo nos libertou para que permaneçamos livres. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Quer dizer, Cristo te libertou para você ficar livre. Agora, não use a sua liberdade para ser prisioneiro de novo dos seus pecados, dos seus desejos ou de Satanás. Não use liberdade para se tornar um escravo novamente. Cristo já te libertou da escravidão da morte. Não use esse pretexto para voltar a servir a morte. Não use. O apóstolo Paulo convida-nos à vigilância. A liberdade está sempre ameaçada pela insídia da escravidão. E é precisamente este o caso de um ato de fé, no sentido de uma opção fundamental, que seja preparado da escolha dos atos particulares, conforme opinavam as tendências acima recordadas. As passagens que estamos falando aqui de São Paulo. Então que eu não seja insidioso, quer dizer, que eu não caia novamente no erro. O que é reincidir? Quer dizer, cair de novo, né? Ou incidir, você também cair. Então quer dizer, que eu não seja assim. Que agora que estou livre, eu caminho na liberdade de um verdadeiro filho de Deus, de uma verdadeira filha de Deus. Você que é mulher, não é? Estas tendências são, pois, contrárias ao ensinamento bíblico, que concebe a opção fundamental como uma verdadeira e própria escolha da liberdade e une profundamente uma tal escolha com os atos particulares. Então a minha liberdade vai me unir aos meus atos particulares. Claro, a minha liberdade é um todo. Sim, é um todo, mas os meus atos são únicos. Os meus atos é 1, 2, 3, são numerados. A liberdade é uma só. Os atos não são um só. Eles são vários. São muitos. Pela opção fundamental, o homem é capaz de orientar a sua vida
e tender com a ajuda da graça para o seu fim, seguindo o apelo divino. Então, sim, pela opção fundamental, quer dizer, você escolheu, você optou. A opção fundamental qual que é? Seguir a Cristo. É o que ele falou para o jovem rico, vem e segue-me. Então, isso é a opção fundamental. Dentro dessa opção fundamental, eu vou orientando a minha vida. Orientando, quer dizer, surgiu agora uma situação, o que eu vou fazer aqui? Que decisão tomar? Bom, então, eu tenho que tomar a decisão em Cristo. Sempre tenho que colocar Cristo à frente da minha vida. Bom, neste caso, o que Cristo faria? O que eu devo fazer como cristão, como seguidor de Jesus? O que eu devo fazer? Então, pautar a sua vida. Pautar quer dizer, colocar como opção fundamental aquilo, né? Seguir Jesus. Claro, como diz aqui, com a ajuda da graça, né? Sempre com a ajuda da graça. Mas essa capacidade exercita-se, de fato, nas escolhas particulares de atos determinados, pelos quais o homem se conforma deliberadamente com a vontade, a sabedoria e a lei de Deus. Então aí está. O homem deliberadamente. O que é algo deliberado? Quer dizer, feito na liberdade. Então, algo que eu vou fazer na minha total liberdade tem que estar conformado com a vontade de Deus. O que é estar conformado? É estar conforme. Quer dizer, de igual desejo da vontade de Deus. Aí sim os meus atos serão atos totalmente livres. Gozarão de uma liberdade extrema. E a liberdade extrema de Deus é o amor, você sabe disso. A liberdade extrema de Deus é nos amar sempre, nos amar eternamente. Já nos cria por amor e nos dá a vida, nos dá o perdão, tudo por amor. Então está a liberdade de Deus plena, está em Ele nos amar. Embora sejamos pecadores, ateus, à toa, não é verdade? Pessoas que são contra a igreja, contra Deus, contra tudo que Deus fez. Mas Ele ama, Ele ama, Ele ama e Ele ama essas pessoas. Na liberdade dEle. Ele é livre para amar. E nós? Quando que nós seremos totalmente livres? Quando amarmos as pessoas completamente. Aí sim, seremos totalmente livres. Portanto, deve-se afirmar que a chamada opção fundamental, na medida em que se diferencia de uma intenção genérica. O que é uma intenção genérica? O que é algo genérico? Parecido. Parecido, mas não igual. Então, uma intenção genérica e, por conseguinte, ainda não determinada numa forma vinculante da liberdade, realiza-se sempre através de escolhas conscientes e livres. Então, vou repetir essa frase aqui, muito importante. Portanto, deve-se afirmar que a chamada opção fundamental, né, a opção que você tem por fundamento, na medida em que se diferencia de uma intenção genérica e, por conseguinte, ainda não determinada numa fórmula vinculante da liberdade, realiza-se sempre através de escolhas conscientes e livres. Precisamente por isso, ela fica revogada quando o homem compromete a sua liberdade em escolhas conscientes de sentido contrário, relativas à matéria moral grave. Então, quer dizer, eu tenho minha liberdade? Tenho. Você tem? Tem. Ok. Mas nós podemos usar a nossa liberdade de duas formas. Que duas formas o Papa está falando aqui? Primeira forma de você ter essa liberdade como opção fundamental na lei de Deus, nas coisas divinas, santas e sagradas. E a sua outra opção, também na sua liberdade, quando você compromete a sua liberdade em escolhas conscientes, claro, conscientes, de sentido contrário relativas à matéria moral grave. Então, quer dizer, quando você opta pelo pecado, faz a opção pelo pecado, então aí a sua liberdade ficou comprometida.
Sendo que a primeira opção, a sua liberdade fica livre nas mãos de Deus. A sua liberdade fica expressada no amor de Deus. Ela tem toda a forma da expressão do amor de Deus. Então, você escolher o bem ou o mal, né? Escolher fazer o bem ou fazer o pecado. Então, são dois atos de liberdade conscientes, que você vai tomar consciente, sim, sabendo o que você vai fazer. E daí sim, a primeira, que é optar pelas coisas de Deus, obviamente que fará um bem ao mundo excepcional. E a segunda fará um mal ao mundo também excepcional, inclusive a você também. Ok? Separar a opção fundamental dos comportamentos concretos significa contradizer a integridade substancial ou a unidade pessoal do agente moral no seu corpo e alma. Não dá, né? Não dá para separar a minha opção dos comportamentos. Não tem como separar. Não tem. As coisas são as coisas, né? As coisas são as coisas que eu faço. As que eu penso, que eu desejo e que eu coloco na mão de Deus ou não, para apresentá-lo, para ser iluminado pela luz divina ou não. Então, mas são atos concretos que eu fiz. Ok? Uma opção fundamental que não considere explicitamente as potencialidades que põe em ato e as determinações que a exprime não se ajusta à finalidade racional imanente ao agir do homem e a cada uma das suas escolhas deliberadas. Então, quer dizer, o que ele está falando aqui? Que eu tenho que considerar todas as minhas ações, todas as minhas opções, melhor dizendo. Opção fundamental. Opção fundamental a opção fundamental é onde eu começo o meu pensamento, o meu desejo. Se a minha opção fundamental está sendo iluminada pela luz de Cristo, então ótimo, a minha escolha vai ser boa. Mas se ela não está sendo iluminada pela luz de Cristo, ela será desastrosa. Então o que ele está falando aqui? Que uma opção fundamental que não considere explicitamente as potencialidades que põe em ato, então quer dizer, eu tenho que considerar. Vou fazer uma escolha. Olha, o próprio Jesus fala no seu evangelho. Uma pessoa que se põe a construir uma casa, se ela não fizer todas as contas e ver se o dinheiro vai dar para terminar a casa, é melhor ela não começar. Por quê? Senão ela vai ter que parar no meio da construção, vai ficar feio, vai ficar chato, vai ficar humilhante. Olha, aquela pessoa ali, olha, começou a construir, mas ela não fez as contas direito, não tem dinheiro para continuar, está lá agora, está lá a construção pela metade, agora o tempo vai perdendo, né? Porque não tem acabamento, não tem nada, então vai perdendo tudo aquilo, vai estragando todo o material, vai infiltrando a água na casa, vai estragando ali todos os ferros que estão por dentro, vai apodrecendo tudo, e é verdade. Então Jesus fala, se você vai construir uma casa, veja se você tem dinheiro para levar essa construção até o fim. Então, mesma coisa aqui. Se você vai tomar uma opção, você vai fazer uma opção fundamental. Fundamental. O que eu vou fazer agora? Então, considere as coisas. Considere, quer dizer, ponha na balança as coisas. Pense direitinho o que você vai fazer, para você não se arrepender depois. Quanto que os pais falam isso para os filhos? Quanto que eu e minha esposa falamos isso para os nossos filhos? Olha as suas escolhas, cuidado com as suas escolhas. Porque dependendo da sua escolha, o sofrimento é grande depois. Então está aí. Tomar nossa liberdade, nós temos liberdade sim. Mas na opção fundamental temos que considerar explicitamente, quer dizer, não ficar aí escondendo as coisas, as opções. Não, trazê-las à luz de Deus. Trazê-las à luz de Deus. Explícito, não implícito, né? Explícito, quer dizer, para ver bem, não é? Que põe em ato as determinações que a exprimem, não se ajusta à finalidade racional imanente ao agir do homem e a cada uma das suas escolhas deliberadas. Então está aí. Né, querido irmão, querida irmã? Bom, querido irmão, querida irmã, estamos aqui estudando então sobre a opção fundamental. A opção fundamental.
e os comportamentos concretos. Vamos continuar nosso próximo encontro, ainda não conseguimos terminar essa parte, né? Então vamos fazer a nossa oração final e no nosso próximo encontro daremos continuidade. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia, cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.